Olá, olá você, olá povo concurseiro, em especial a galerinha que vai fazer Sesgran Rio, as provas Sesgran Rio de língua portuguesa. O que nós vamos falar hoje que é tão importante para você? Questões de interpretação ou de compreensão de textos. A gente vai mostrar a diferença, inclusive, nesse vídeo. Então nós vamos trabalhar, eu vou mostrar para você tecnicamente como se resolve as questões de interpretação de textos para as provas Sesgran Rio. Lembrando a você que a prova Sesgran Rio é uma prova previsível, ou seja, a gente percebe por trás das questões que tipo de professor é aquele. É um professor que vai distribuir os conteúdos da gramática de forma uniforme, aquilo que é mais importante na gramática, a concordância nominal. Cai sempre uma questão de concordância nominal, concordância verbal, cai sempre, e a questão é sempre muito parecida, portanto, previsível. Caem questões de vocabulário, sinonímia, substituição de palavras. Poderemos substituir a palavra tal por qual palavra sem alterar o significado. Essa questão estará lá, inquestionavelmente. E 4 questões das 15 que você vai fazer, 4 questões de interpretação de textos, portanto, isoladamente, é aquilo que mais cai na prova. Beleza? Vamos falar sobre isso? Vamos conversar sobre isso e vamos ver como é que você gabarita essa prova, hein? 15 questõezinhas que valem 20 pontos dos 100 que você vai fazer, mais 20 pontos da redação. Portanto, redação e língua portuguesa compõem 40% da nota. Se você fizer uma boa pontuação aí, você dá o primeiro grande passo para conseguir a sua aprovação no concurso nacional unificado. Professor, o que eu faço? Português em Foco é exatamente o meu curso. Você tem um clube exclusivo com toda a parte de gramática e de redação, com exercícios, apostilas, simulados, correção de redações, exemplo de redações boas, exemplo de redações Sesgran Rio, para você, tudo prontinho por R$ 29,90 por mês. Você cancela a hora que quiser. Eu vou deixar no vídeo, na descrição do vídeo, uma aula gratuita para você aí. Dá um joinha antes de mais nada, dá um bacaninha aí pro prof. Te inscreve no canal, manda pra galera, especialmente aquela galerinha que vai fazer concurso público, porque língua portuguesa não existe língua portuguesa para Sesgran Rio, né? Língua portuguesa para qualquer concurso em língua portuguesa, você tem que saber tudo, maninho. Não precisa ficar esperando que saia o edital, isso é bobagem. Aquele aluno que passa é aquele aluno que se prepara para qualquer concurso, porque língua portuguesa você tem, quanto mais você conhece, mais você vai conhecer. É uma escadinha que vai num crescimento constante. Beleza? Aí nós vamos falar também sobre a redação, porque eu vou brincar aqui com o texto e a gente vai fazer uma gramática textualizada aqui, fazer um bastantão bem bacana que vai ajudar você em muitas coisas. Então fica até o final aí, não esquece de dar o joinha. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a interpretação de textos ou a compreensão de textos. A gente vai ver qual é a diferença aqui. Legal? 4 questões das 15. Você vai abrir a prova com uma questãozinha de língua portuguesa já de imediato, ou melhor, com 4 questões de interpretação de textos, e você já vai abrir com, você sabe como é que é a prova, né? Você tem 2 colunas, a primeira coluna e mais alguma coisinha, talvez, vai ser o primeiro texto. É um único texto, né? Mas é um texto amplo, geralmente é um texto não ficcional, aparecem, inclusive, textos ficcionais, textos tirados da literatura, sim, mas geralmente é essa demonstração que eu vou mostrar aqui para vocês. A prova é uma prova bem atual da Sesgran Rio, é um artigo de imprensa em que há um autor do texto que emite a sua opinião. Lembra que artigo é um texto dissertativo igual a dissertação que você vai ter que fazer, ou seja, está aqui o textinho. Vou mostrar para vocês o textinho, olha só, rapidinho. Então é um texto aí com aproximadamente 30 linhas. Logo, se você abriu a prova, já deu de cara com esse texto e começou a sentir uma sensação gástrica meio complicada, queridão, bom, é sinal de que você não está muito bom em interpretação, e isso vai ser fundamental, porque você tem 4 questões aí, e todas as questões tiradas, praticamente todas as 15 questões vão ser tiradas desse texto, só tem um único texto. Legal? Então, por exemplo, uma VUNESP, que faz as provas para PM, por exemplo, de São Paulo, né? As provas geralmente dos municípios paulistas do interior de São Paulo, elas são feitas pela VUNESP. A VUNESP trabalha com vários textos, inclusive com tirinhas, né? Textos menores. Aqui não, é um texto grande, com 30 a 35 linhas mais ou menos, que vai abrir a prova. Legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente dar uma olhada nesse texto aqui, para poder entender o texto, e aí é que a gente vai, vamos lá, como se interpreta textos. Você está pronto aí para aprender?
Então vamos ver como é que nós interpretamos textos, né? Qual é a maneira de interpretar textos. Então eu estou diante da prova, abri o texto e você tem lá um texto grande, legal? Já de imediato. E o texto vai dizer o seguinte, são 4 parágrafos, você está vendo aí, né? Os resíduos, introdução, presta atenção em mim. Os resíduos de equipamento. Você está com um lapisinho na mão, estou no dia da prova. O que você vai fazer? Você vai sublinhar aquelas ideias mais importantes e fazer observações. Eu sempre digo para os meus alunos que texto bom é aquele texto que está mexido, sublinhado, anotado, para você entender. Primeiro você precisa entender o texto para depois partir para as questões. Não faça o contrário, por favor. Não tenha ansiedade de chegar. É sempre assim, a ansiedade ela mais atrapalha do que ajuda, gente, né? Então a ansiedade de chegar logo à questão, não quer perder tempo, lê rapidinho. Negativo, você vai perder tempo. Você vai se enganar. Então eu tenho que ler e entender muito bem o texto para depois não cair nas armadilhas. Lembra que isso aqui é a armadilha. A interpretação de textos em prova de concurso público é armadilha. É teste de atenção. É isso que é na verdade. Legal? Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, entre parênteses, explica o que é isso, o que são esses resíduos, é o lixo eletroeletrônico, são, por definição, produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos e que, por razões de obsolescência, que vem de, é o substantivo da família de obsoleto, ou seja, aquilo que perde a sua função prática, legal? E essa obsolescência ela pode ser de 2 tipos, isso é importante você sublinhar, porque está na cara que vai aparecer isso aqui numa questão de interpretação. É a obsolescência por perspectiva ou programada. Eles vão perguntar qual que é a perspectiva ou a programada, e invertendo muitas vezes as respostas para criar justamente uma confusão na sua cabecinha, que é isso que eles gostam de fazer. Legal? Então, razões de obsolescência e impossibilidade de conserto são descartados pelos consumidores. Bom, então já de imediato, qual é o assunto que vai ser tratado aqui? A questão do lixo eletrônico. É isso, já está anunciado aqui na introdução, no primeiro período do texto, do primeiro parágrafo, primeiro período do primeiro parágrafo. Explica o que são esses resíduos e diz qual é o tipo de obsolescência, sem explicar ainda, porque é a introdução. Os exemplos mais comuns, agora vamos aos exemplos. Ó. Televisores, equipamentos de informática, telefonia, mas a lista inclui eletrodomésticos, equipamentos médicos, brinquedos, sistemas de alarme, automação e controle. Posto o problema aqui, então o que você tem? O conceito do que é um resíduo de equipamento eletroeletrônico, o que é esse equipamento, e o tipo de obsolescência e os exemplos. É isso que você tem aqui. Então, já botei exemplos aqui, já sublinhei a palavra exemplo, para saber que aqui tem exemplo. Se fizer uma pergunta sobre exemplo, eu já sei onde é que está no texto, não vou perder tempo. Agora vamos para o desenvolvimento. Ó. Obsolescência programada agora vai explicar aquilo que não está explicado na introdução, né? A obsolescência programada é, agora vem a definição, isso aqui é óbvio que eles vão perguntar na questão, é a decisão intencional de fabricar um produto que se torne obsoleto ou não funcional após certo tempo, para forçar o consumidor a comprar uma nova geração desse produto. Então, o que é a programada? Ele perde a funcionalidade. Após um certo tempo, você gastar de novo. Isso é a programada, que ele é programado para durar um determinado tempo e depois se tornar obsoleto. Já a obsolescência perspectiva é uma forma de reduzir a vida útil dos produtos ainda funcionais. Então ele está funcionando, seu celular está funcionando, mas eu tenho que reduzir a vida útil. Nesse caso são lançadas novas gerações com aparência inovadora e pequenas mudanças funcionais. Então, pequenas alterações, ó, dando à geração em uso aspecto de ultrapassado, que induz o consumidor à troca. Entendeu? Então, assim, ó, é muito comum, no carro, por exemplo, automóvel, né? O cara comprou um automóvel e tal, no ano seguinte, o que eles fazem? Eles pegam aquele mesmo carro, botam um frizinho aqui, muda a cor ali, um detalhezinho aqui, que você abre o seu carro e acha que é velho. Acha que ele não funciona mais, né? Então, uma pequena mudança, na verdade, que é na aparência, na superfície, para tornar aquele objeto obsoleto, por perspectiva. Então, ele é subjetivo, a perspectiva é subjetiva, né? A programada é real, ele vai ficando sem funcionalidade. Né? E ele é feito para estragar. Esse é a programada. Né?
Legal? Então, o que tem no segundo parágrafo? A diferença entre programada, você sublinhou ali, programada e por perspectiva. Então, se na alternativa lá, na questãozinha aparecer, o que a obsolescência programada é, você sabe onde é que está no texto para não perder tempo. Então, por isso que você ganha tempo com essa leitura atenta que você tem aí no texto. Legal? Muito bem. Vamos agora para o outro parágrafo, o terceiro. Ó. O lixo eletroeletrônico é mais um desafio que se soma aos problemas ambientais da atualidade. Ó, esse é o famoso tópico frasal, aquela frasezinha que inicia o parágrafo, e é importante que na redação você faça tópico frasal, no parágrafo de desenvolvimento, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, que apareça uma frasezinha que anuncia o que vai ser abordado no parágrafo. Esse é um parágrafo bem construído. Ó. Legal? Então, o que está dizendo aqui? Que ele vai falar sobre o desafio do lixo eletroeletrônico, né? Ao problema ambiental. É disso que nós estamos falando. Entendi, prof. O consumidor agora vai explicar. Raramente, ó, como é importante esse advérbio, raramente, reflete sobre as consequências do consumo crescente desses produtos. Quais os produtos? Coesão textual, ó, você está vendo? Desses, com 2 S's, retoma, vai para trás, joga para o antecedente, né? Então, quem são os produtos? O lixo eletroeletrônico. Vai cair uma questãozinha de coesão. Óbvio, pode estar certo disso. Preocupando-se em satisfazer suas necessidades. As necessidades de quem? As necessidades do consumidor. Legal? Afinal, ó, elemento coesivo intraparágrafos, né? Dentro do parágrafo você precisa ter um elemento coesivo como esse afinal, aí, ligando períodos. Ó. Em cada parágrafo tem que ter pelo menos um elemento desse aí. Afinal, eletroeletrônicos são tidos como sinônimos de melhor qualidade de vida. E a explosão da indústria da informação, ele está dando a causa agora. Por que os eletroeletrônicos, né, são um desafio? Ó? Por quê? Porque eles estão relacionados à qualidade de vida, há uma explosão da indústria da informática e é uma força motriz na sociedade, oferecendo ferramentas para rápidos avanços na economia e no desenvolvimento social. Ele está dando as causas desse lixo eletroeletrônico estar aumentando e ser um desafio, como está anunciado lá. Ele está desenvolvendo a ideia, mostrando a causa. O mundo globalizado continua, ó, impõe, poderia ter um elemento coesivo agora aí, né? O mundo globalizado, nesse sentido, vírgula, o mundo globalizado impõe uma constante busca de informações em tempo real. E a sua interação com novas tecnologias traz maiores oportunidades e benefícios. Agora, quem é que ele cita? Segundo estudo. Essa ideia, portanto, não é do autor do texto, quando ele bota segundo estudo da Organização das Nações Unidas, ele está dizendo que essa ideia que o mundo globalizado impõe constante busca de informações em tempo real, ele está levando isso para quem diz isso, ó, é a ONU. Legal? Aí finaliza o parágrafo. Ó. Tudo isso o quê? Joga para trás, 2 S's, né? Volta. Tudo isso que já foi dito exerce um fascínio irresistível para os jovens. Então, de novo, os jovens ficam fascinados e esses componentes todos, né, que é essa força motriz da sociedade, sinônimo de melhor qualidade de vida, avanço na economia, associado ao fato de jovens se sentirem fascinados por essa tecnologia, tudo isso, então, são os elementos causais, porque é um desafio a questão dos lixos eletroeletrônicos na atualidade. Bom, agora o desfecho, aonde tudo isso nos leva, né? Lembra que no dia da sua redação você vai colocar um elemento de desfecho, que, portanto, desse modo, não esquece a vírgula depois, enfim, dessa forma, sempre a vírgula depois. 2 aspectos justificam a inclusão dos eletroeletrônicos entre as preocupações da ONU. Continua falando da ONU, e agora ele vai citar quais são os 2 aspectos, e por isso os 2 pontos, porque ele vai citar mais adiante, ó. As vendas crescentes, em especial nos mercados emergentes, inclusive Brasil, é o primeira preocupação. E a segunda, a presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes, trazendo risco para a saúde e o meio ambiente. Então você tem esses 2 elementos, as vendas crescentes e a presença de metais e substâncias tóxicas. É isso que justifica a inclusão dos eletroeletrônicos entre as preocupações da ONU. Agora a gente caminha para o último período, vai encerrar. Segundo a ONU, continua ainda com o que a gente chama um recurso de autoridade, portanto, quem está falando é a ONU, não é o autor do texto.
São gerados hoje 150 milhões de toneladas, agora ele vai dar o dado mais preciso, de lixo eletrônico por ano, que é um dado impressionante. E esse tipo de resíduo, qual tipo? Esse que nós estamos falando, por isso 2S, tá vendo? Coesão, ó, o uso do pronome demonstrativo. Esse tipo de resíduo cresce a uma velocidade 3 a 5 vezes maior que a do lixo urbano. Então, se cresce a uma velocidade maior que o lixo urbano, é um problema maior do que o lixo urbano, que já era um problemão. Então, isso tudo justifica o começo do texto que fala em desafios. Está aí o grande desafio de toda essa brincadeira. Vamos para a alternativa, então? Você está pronto aí? Entendemos os 4 parágrafos, vocês observaram que cada parágrafo trata de um assunto específico, portanto, a paragrafação é legal, é assim que tem que ser a sua redação. Há um parágrafo de introdução, cada parágrafo de desenvolvimento informa um aspecto, né? Você vê como é bem organizadinho, essa é a macroestrutura do texto, e aí você tem um desfecho que joga para a questão da ONU e traz mais dados impressionantes sobre a importância desse desafio. Portanto, todo o texto trata como assunto central o desafio. O desafio dessa questão que é o que você vai fazer com o lixo. Pergunta a você, eles apresentam soluções? O texto apresenta alguma sugestão de solução? Nada. Isso está no não texto, aquilo que não foi abordado pelo texto. Cuidado, porque no dia da prova vai entrar o não texto. Ou seja, vão fazer afirmações que podem até estar certas, corretas, lindas, maravilhosas, mas não foram ditas no texto. Ou seja, somos reféns do texto. Quando a gente fala em compreender o texto, eu sou refém daquilo que o texto aborda. Legal? Então não é o que eu penso, é o que o texto aborda. Legal? Fica ligado nisso aí, gente, tá? Isso explica porque que muita gente fica indignada. Eu errei, olha só, uma pegadinha. Em seu desenvolvimento temático, olha só, olha o enunciado. Depois de se referir ao estudo da ONU, você lembra que ele fala da ONU ali, eu chamei a atenção, sobre a função das novas tecnologias no mundo globalizado, o texto desenvolve a ideia de que, depois de se referir ao estudo da ONU, ele fala sobre o quê? A obsolescência programada e a fabricação intencional de um produto. Você lembra onde que ele fala em obsolescência programada? No segundo parágrafo. Lembra que você sublinhou? Então você sabe que a obsolescência programada está bem antes da questão da ONU. Por isso que é importante, eu vou insistir, você ler com atenção e sublinhar. A presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes provoca riscos à saúde. Quando é que ele fala isso? Pois eu acho que ele fala isso justamente na conclusão. Vamos olhar? Vamos olhar de novo? Olha lá. Primeiro, está ali, no final do terceiro parágrafo, ele cita a ONU, lembra? Segundo estudo da organização. Agora, depois disso, o que ele fala? 2 aspectos justificam a inclusão dos eletrodomésticos entre as preocupações da ONU. As vendas crescentes e a presença de metais e substâncias tóxicas. Então, a presença de metais, letra B, e substâncias tóxicas em muitos componentes provoca riscos à saúde. Isso é o que a gente chama de compreensão do texto, ou seja, a resposta está no texto. Você não tem que inferir nada, você não tem que supor nada, que seria interpretação. O que é compreensão de texto? Aquilo que está no texto, em alguma parte do texto. Então você está vendo que, se você conseguiu fazer uma boa leitura do texto, uma leitura interpretativa boa, significa dizer que você vai poupar tempo, porque agora você vai direto lá. Você sabe onde é que ele fala sobre ONU? Eu já sublinhei lá a questão da ONU, então vou ali direto. E aí você não precisa ficar, volta para o texto, vai para a alternativa, volta para o texto. Você viu que obsolescência programada está no segundo parágrafo. E essa questão da ONU está na conclusão. Quando ele fala sobre, depois da citação da ONU, vai para a conclusão. Então tinha que ser uma ideia da conclusão. Olha como é fácil, gente. Não é difícil. Vamos ver a C, por via das dúvidas, vamos ver o que diz a C. Eletrodomésticos, equipamentos médicos, brinquedos, sistemas de alarme, automação, são exemplos que estavam onde? Estavam na introdução. Você lembra que a introdução exemplifica? Legal? Letra D, o lixo eletrônico é formado por resíduos e equipamentos eletroeletrônicos como computadores e celulares. Também é o conceito do que é lixo eletrônico, que também está na introdução. E os consumidores preocupam-se em satisfazer suas necessidades sem refletir. E isto estava onde? Que fala dos consumidores, né? Isso estava no segundo parágrafo, não, no terceiro parágrafo, né? O lixo eletrônico, um desafio, aí o consumidor não reflete sobre as consequências. Está aqui é que está essa resposta, e não lá na conclusão.
De modo que, questãozinha fácil, alternativa correta, letra B. Se você marcou a B, você entendeu o processo. Então, isso aqui é uma questão de compreensão de textos em que ele faz uma pergunta sobre uma parte específica do texto. Essa questão vai estar lá. Por isso que é importante você sublinhar as palavras-chave, as expressões, entender o texto, porque se você já vai direto naquela parte do texto para não perder tempo de que ler o texto todo de novo. Legal? Essa foi a primeira questão dessa prova. Agora, qual foi a segunda questão? Olha a diferença. Com base no conteúdo desenvolvido e na sua forma de apresentação, conclui-se que o texto tem o objetivo de... Agora você vai ver que a primeira palavrinha, em primeiro lugar, antes de mais nada, presta atenção no que eu vou falar agora, olha só. O que você tem aqui? Você tem uma questão agora da ideia central, ó. Com base no conteúdo, a sua forma de apresentação, conclui-se que o texto tem objetivo. Qual é o objetivo do texto? Ou seja, o objetivo central. Qual é a ideia mais importante do texto? Você vê que essa é diferente da questão anterior? A questão anterior, eles querem saber o que afirma um trecho do texto de compreensão. Agora eles querem saber a interpretação global do texto. Qual o assunto central tratado no texto? E você vai ver que, por questão de paralelismo, a primeira palavra é um verbo no infinitivo. Olha lá. Analisar, apresentar, descrever, conscientizar ou relatar. Então, atenta bem agora. Analisar, qual é o objetivo do texto? Analisar de forma crítica as soluções dos governantes para reduzir a acumulação de resíduos tóxicos. Gente, em algum momento apareceu algum governante aqui solucionando o problema? Isso está fora do texto. A gente chama isso de uma exterioridade. É uma afirmação que pode estar muito bonitinha, mas que não está no texto, porque o texto não traz nenhuma solução. Ele só levanta o problema e nem fala em governantes. Então isso aqui é uma exterioridade. Risquei A. Vou para B. Apresentar ao leitor propostas para reduzir os efeitos de entulho eletrônico sobre a humanidade. Há, durante o texto, alguma proposta para reduzir os efeitos? Não, eles falam, conceituam o que é lixo eletrônico, dão exemplos. Lembra a progressão semântica que a gente foi seguindo? Ó, explica o que é a diferença da obsolescência dos dois tipos de obsolescência, depois ele vai para as causas do consumo, por que isso é uma preocupação, que é o terceiro parágrafo, e termina aí com a questão da ONU. Não há, portanto, nada no texto que apresente uma proposta. Portanto, isso está completamente errado. Né? A e B não há proposta no texto. Isso aqui é uma exterioridade. Exterioridade são afirmações que podem ser verdadeiras, mas não estão no texto. Escrever características dos produtos eletroeletrônicos considerados obsoletos pelo mercado. Ele não descreve características, ele apenas dá exemplos. Mas descrever características, não diz que o aparelho é isso, o aparelho é aquilo. Então, descrever não descreve. Ele só cita quais são os aparelhos. Ele exemplifica. Cuidado aqui. Segura C, então. D. Conscientizar o leitor dos perigos relacionados ao excesso de produtos eletroeletrônicos no meio ambiente, quando ele termina ali falando que são não sei quantos bilhões, que é maior que o lixo comum urbano, o que ele procura com isso, com esse texto? Se não é conscientizar o leitor. Muito mais do que analisar a forma das soluções dos governantes, do que apresentar propostas e descrever características, esse me parece a resposta única possível. Deixei o D aqui e vou para E. Relatar episódios que sirvam como exemplificação dos conceitos científicos discutidos. Ele não relata nenhum episódio. O que é relatar episódio? É contar uma história. Um episódio é uma história. Não há um relato histórico aqui, não há nenhuma narrativa, gente. Relatar episódios é um momento narrativo, quando você conta uma história, você relatar um episódio. Em nenhum momento aqui ele relata nenhum episódio. Portanto, a única resposta possível realmente é a conscientização, ou seja, ao ler o texto você se conscientiza de um problema que até então você não tinha percebido a dinâmica como ela se apresentou. Beleza? Então, primeira coisa que fica da aula de hoje, que é bem importante, você precisa estar atento à interpretação, ela estará na prova, mas você precisa sim fazer uma análise do texto, uma compreensão do texto, sem a ansiedade de chegar
alternativa. Quando você faz isso, você fica naquele negócio, vai para o texto, volta para a prova, vai para o texto, volta para a prova. É muito importante, porque a interpretação, elas não são questões difíceis, mas como o texto é um texto com 4 parágrafos, ela dá trabalho. Então, quando faz afirmações, você tem que voltar para o texto. Por isso que a leitura do texto e você sublinhar os aspectos centrais ajuda você a procurar as respostas, porque auxilia visualmente você a fazer esse trabalho. Isso tudo é técnica para você conseguir interpretar textos. Professor, eu quero aprender essa técnica, eu quero fazer mais textos, eu quero treinar. Português em Foco, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você um link. Você vai entrar direto nesse link e você vai entrar numa aula experimental, vai se inscrever para a aula experimental em que eu vou mostrar como funciona o meu método de trabalho nesse grupo. Né? Não vou chamar de curso, mas sim de um grupo. Por quê? Porque eu estou reunindo a galera que quer estudar a fundo para conseguir a nota máxima CNU, acertar essas 15 questões. Que tal, hein? E a gente dá E mais, tem redação para você também aí. Tudo prontinho segundo o meu método. Tamo junto? Vamos nessa?